Às vezes o paciente chega para você e fala assim, doutor, só dói quando eu fico em pé. Quando eu fico em pé, depois passa uns 10 minutos, começa a queimar a minha lombar, começa a me dar muita dor na região lombar. Você pode estar diante de uma alteração estrutural, mecânica, tá? Porém, uma alteração postural agora. E o que a gente fala como postura, a gente entende como postura, não é exatamente o que a maioria das pessoas, dos nossos pacientes entendem. A postura em si não é você ficar retinho aqui, isso não é postura. O estudo da postura, que é a posturologia, ou o estudo da postura do pé, que é chamado também de podoposturologia, a gente entende que a postura em si não vem só através de ficar assim ou ficar assim. Ah, eu tenho cifose, eu tenho hiperlordose, por isso que a minha lombar dói. Eu tenho uma hiperlordose diafragmática. O meu diafragma é encurtado, ele puxa a lombar, porque o diafragma ele sai aqui da frente e vai lá para a região das costas, né? Então, eu tenho uma alteração de... Não é isso, tá? Eu quero que você entenda que o estudo da postura, ele advém de três sistemas básicos, tá? A gente tem três sistemas que nós descrevemos como captores sensitivos. O que é isso? São mecanismos que nós temos que captam informações do meio externo. Lembra lá da aula anterior, quando eu falei de epigenética, quando eu falei do meio ambiente? Lembra que eu falei que o meio ambiente influencia no nosso corpo, influencia nos nossos sintomas? É exatamente isso. Nós temos a visão captando do meio externo, gerando adaptação através do meu cérebro, ou seja, eu capto informação do meio ambiente, meu cérebro interpreta a visão, ou seja, o meu cérebro libera substâncias químicas, gera ativações nos meus músculos, estimula o nervo para contrair alguns músculos, e eu estou controlando tudo isso. Quem faz isso? Meu olho capta a visão. Então, através dos meus órgãos do sentido, né? Lembra da aula passada? Através dos meus olhos, para privilegiar a visão, eu enxergo de uma forma, tento manter a visão, o olhar no horizonte, meu cérebro interpreta e fala assim: libera isso, faz isso, contrai esse músculo. Então, libera tais substâncias químicas para gerar a contração desse músculo e fazer isso. Por exemplo, se você está andando e alguém te empurra, você não tem que pensar assim: opa, alguém me empurrou para a esquerda, eu tenho que ativar todo o tônus muscular para a direita para eu não cair. Ou outro exemplo, você vai descer uma escada rolante que não tem degraus, aquelas escadas normais assim, né, como se fosse uma rampa, ou descer uma rampa normal. Você vai descendo a rampa, você tem que jogar o seu corpo para trás, para você não cair. Se você bater uma foto de você, você vai perceber que a rampa está assim e você está aqui, ó. Você não está reto aqui igual a rampa, senão você teria caído. Você faz isso. Como você faz isso? Uma adaptação biológica de sobrevivência. Esse exemplo aqui agora já foi através da sua propriocepção, que vem, por exemplo, através dos pés, o estímulo tátil, por exemplo, de uma forma geral. Não é só isso, mas só para você entender. Então, através da sua visão, você manda o estímulo para o o cérebro libera substâncias químicas e você ajusta o sistema musculoesquelético. Então, você muda a sua postura através da visão. Exemplo simples: você tem uma tensão do músculo reto lateral do olho. Esse reto lateral, ele pode estar tensionado e não deixa o seu olho para dentro. Automaticamente você pode girar a cabeça assim para obrigar o seu olho para dentro. Às vezes você tem uma alteração do músculo superior, o reto superior, e ele não deixa o olho abaixar, ele está tenso, um aumento de tônus. E eu posso fazer assim, ó, para te enxergar. Então é aquela pessoa que normalmente ela está assim, o seu paciente está aqui, ó, para enxergar, está ajustando aqui, ó. Então um problema visual, uma miopia, um astigmatismo, uma hipermetropia, isso pode influenciar também no ajuste oculomotor. Os músculos oculomotores que são esses que vão ajustar a nossa postura no caso dos olhos, tá? Uma dificuldade de um óculos que não está adaptado pode manifestar isso. Uma dificuldade dos músculos oculomotores pode piorar a sua visão. Então existem métodos para você melhorar a visão. Até pessoas que têm astigmatismo, miopia, estrabismo, você consegue trabalhar muitos pacientes têm resultados fantásticos, tá? Então, às vezes eu tenho tensões nesses músculos, então lateral superior, que não deixa o olho para dentro e para baixo, eu faço isso com a minha cabeça. Eu levanto ela um pouquinho para o meu olho abaixar e giro a cabeça. O que eu estou fazendo? Eu posso começar a ter dor na região cervical. Nesse exemplo que eu estava dando da lombar, o olho poderia influenciar no lombar. É mais difícil, mas poderia, tá? Qual outro exemplo que altera a postura? A propriocepção. Normalmente, o captor podal, ou seja, os pés. Se você tem uma mulher que utiliza salto alto constantemente, o que acontece? O corpo dela é projetado para frente. Quando você projeta o corpo para frente, imagine esse exemplo aqui, ó. A pessoa está aqui, tem uma curvatura na lombar, certo? A pessoa coloca um salto alto, a mulher vai lá e coloca um salto alto, o corpo dela vai lá para frente. Ela não fica aqui, ó.
Faz igual o exemplo da rampa que eu te dei. Ela vai fazer isso. E aí ela fica assim, ó. O bumbum fica empinado. Tem mulheres que vão lá, ó, e coloca até um copo aqui, ó. Consegue manter o copo aqui. O que está acontecendo com a coluna desse paciente seu? Está tendo uma hiperlordose aqui. Essa hiperlordose pode comprimir uma raiz de um nervo. E através dessa compressão de uma raiz no nervo, ela pode desenvolver hérnias de disco, abaulamentos discais, desidratações dos discos, osteófitos, que são os famosos bicos de papagaio, né? Você pode ter inúmeros sintomas decorrentes de uma alteração postural. Nesse exemplo aqui, uma alteração postural simples, através de um salto alto. Por isso, muitas mulheres, muitas pacientes que você atende, elas vão para uma festa de salto alto, chega lá, usa chinelo. Ou às vezes, se for um casamento, por exemplo, até ganha um chinelo personalizado. Por quê? O salto alto perturba a sua postura. Mas e se a mulher for para trás? Se ela tiver um corpo deslocado posteriormente, ela coloca o salto alto e pode equilibrar. E aquilo pode ser benéfico para ela. Pode aliviar as pressões da coluna. Porque às vezes ela pode ter uma retificação da coluna. A coluna dela pode estar assim, ó. Então a gente tem uma curva. Chamamos isso de lordose. Quando é muito hiperlordose. Mas às vezes o seu paciente, ele está assim, ó. Ele não tem curva nenhuma. E aí ele vai lá, coloca um salto alto e faz uma curva. Ele agora tem uma lordose fisiológica boa. Então o salto alto para essa mulher poderia ser benéfico. Então aqui a gente sempre analisa cada paciente quando nós estamos falando de postura, tá?